mas eu vou ler alguns versículos, ou melhor, um versículo, e depois a gente vai a Êxodo 33, Êxodo 32 e Êxodo 33. A palavra de Deus nos convida a isso. E nesses dias eu acompanhei aqui o culto, o pastor Alessandro pregando, e ele falou: o pastor realmente não tira férias, a cabeça fica pensando o tempo todo, não é? Então, mas Deus ministrou forte no meu coração algo que a gente tem que fazer aqui na igreja, uma direção que Ele deu. Ele disse para mim: todo último domingo do mês, vocês vão separar esse domingo, para poder clamar, levantar um clamor, oração, ungir o povo. Então, diga para seu irmão: todo último domingo do mês vai ser aquele culto pentecostal, de renovo, de glória. Culto que você pode vir e já esqueceu o chinelo. Mas Deus falou conosco, falou meu coração muito fortemente, todo último domingo, porque há um mover de Deus vindo sobre nós, não é? E o mês de setembro, Deus disse para mim, todo mês de setembro, aos domingos, Deus deu um tema, nós vamos trabalhar, vai ser noites da presença. Noites da presença, nós vamos profetizar um mover de Deus. Amém? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos uma profecia, mas se nós esperarmos a profecia se cumprir, muitas vezes a profecia não vai se cumprir, a gente tem que se mover debaixo da profecia. Amém? Então Deus tem ministrado isso ao nosso coração, ao nosso espírito, e a gente tem que se mover debaixo disso, e que essa casa seja uma casa profética, uma casa onde crentes aqui entendem o que é o poder e a manifestação do poder de Deus. Que a gente não fique só admirado com a estrutura, mas que a gente conheça o poder de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Êxodo capítulo 32, dá uma olhada do seu lado, vê se está alguém sem Bíblia, para você compartilhar com ele ou com ela a palavra de Deus. Cortei o dedo, fui soltar a pipa lá, cortei de outra forma. Eu fui acostumado já com isso, arteiro, aí marrei num pano, fui para a farmácia. Ô moça, tem como fazer um curativozinho aí e tal? Moço, não é curativo, não, isso é ponto. Está feio o negócio, né? E aí eu fui lá para o hospital, estaria domingo pela manhã lá numa igreja, mas acabou que cheguei depois, mas fui para lá e 4 pontinhos, 4 pontinhos aí, mas graças a Deus está tudo certo, tranquilo, e é isso, Deus é maravilhoso. Êxodo capítulo 32, versículo 1 em diante, assentado mesmo como você está, Êxodo 32, 1 ao diante, diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Verso 3: todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Olha o verso 4: ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro de ouro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Agora vamos para o capítulo 33, versículo de número 1 em diante. O Senhor disse a Moisés estava lá no monte orando. O Senhor disse a Moisés, está lá no monte, Deus está falando com ele: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês. Olha que palavra, irmãos. Eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Olha como é que Deus está aqui.
Verso 4: quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos, enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda do encontro, ou tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava, permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observava Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Agora, olha o verso 15. Então Moisés disse: se não me acompanhares pessoalmente, se não fores comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Repita comigo, diga assim: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Olha o que disse Moisés, o verso 16: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Pois é a tua presença que nos distingue, é a tua presença que traz a mudança, faz a diferença na nossa vida, entre nós e os demais povos. Irmãos, eu quero nessa noite, para colocar aqui na tela, com base nessa palavra, pregar, e você repete após mim, eu conto até 3, sem a tua presença eu não vou. Vamos lá, 1, 2, 3, sem a tua presença eu não vou. Esse é o tema dessa palavra nessa noite. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus trouxe ao meu coração uma pergunta. E a pergunta é, eu quero estender essa pergunta a você nessa noite. Se você soubesse, ou o que você faria, se você soubesse que a presença de Deus não estaria mais com você? O que você faria se Deus aparecesse a você, falasse a você e dissesse: a minha presença não é mais com você, a minha presença não irá mais contigo? O que você faria? Bem, eu entraria em desespero, eu ficaria assim desesperado. Por quê? Porque, irmãos, o que nós podemos fazer sem a presença de Deus? A gente até pode fazer, porque a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, eles eram homens promíscuos e eles perderam a presença. Eles pegaram uma arca, a arca representava ali a presença de Deus naquele período, e eles foram para uma guerra achando que Deus estava com eles, não estava. Então, nós temos que ter um cuidado com uma coisa. Nós temos que ter o cuidado de estar habituado com as coisas que não são naturais. Nós temos que ter o cuidado de estar habituado com as coisas que não são naturais. A gente não pode comparar ou entender que a presença de Deus na nossa vida é algo natural. Porque senão a gente faz culto sem a presença de Deus. A gente faz reunião sem a presença de Deus. A gente faz evento sem a presença de Deus. E a gente acha que multidão de pessoas é característica de que Deus está ali. E Deus não está. Não é porque se tem pouco ou se tem muitos, é uma balança de avaliação se Deus está ou não está. Nós precisamos entender que a presença de Deus é a coisa que mais preciosa que nós podemos ter, meu irmão. E essa pergunta me trouxe medo, temor,
Mas o que afasta a presença de Deus de nós? Olha, se você vai para o texto, capítulo 32 do texto, a gente vê no texto que Deus tira o povo de Israel do Egito. O povo está vindo, caminhando com Moisés. Irmãos, olha os milagres. Olha o que Deus faz por meio daquele povo, 430 anos cativos lá no Egito, escravos, debaixo de opressão, de miséria. E Deus tira aquele povo, sinais, maravilhas, prodígios acontecendo com aquele povo. Mas quando chega em determinado momento, a Bíblia diz que o povo começou então a reclamar, a murmurar. E eles pressionaram Arão, porque Moisés tinha subido para o monte, e Moisés tinha ido buscar a Deus, onde ele recebe ali as tábuas da lei, onde ele recebe ali as instruções de Deus para a sua vida. Então olha o que acontece, quando o povo viu, verso 32, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão, e disse: tome uma providência. Irmãos, imagine você liderando 2 milhões de pessoas, que é mais ou menos o que os teólogos dizem, né? Que era ali 2 milhões a 2 milhões e meio. Imagine você liderando, vamos colocar aqui, 1,5 milhão de pessoas. E 1,5 milhão de pessoas te cerca e diz: eu quero que você tome uma providência, porque Moisés sumiu para lá e deixou a gente aqui, e o povo pressionando você. O que você faria? Lembre-se que quando Deus chama Moisés em Êxodo 3 para libertar o povo de Israel, Moisés ele quis colocar o seu irmão Arão. Ele quis que Arão liderasse aquele povo, e Deus disse: não, eu quero que você lidere aquele povo. Eu quero que você lidere aquele povo. Olha aí, mata ele, Alexandre. Em nome de Jesus, todo espírito de barata sai aí. O inimigo tentando atrapalhar aí, principalmente as mulheres. Uma barata voa aqui no meio dessas mulheres, meu amigo, acaba o culto na hora, né? Gente arrancando cadeira, jogando para cima. Fala, que avivamento é a barata mesmo. Então veja bem, irmãos, Moisés está lá em cima orando, buscando a Deus, e Arão está lá embaixo. Eu sei que não é fácil, porque liderar é uma arte. Liderar é uma arte, é uma graça de Deus, que Deus traz sobre a nossa vida. Mas veja bem, primeiro ponto, o que afasta ou pode afastar a presença de Deus? É líderes que cedem à pressão do povo. A Bíblia diz que nos últimos dias o povo ia procurar aquilo que seria bom para os ouvidos deles. Uma mensagem agradável, uma mensagem boa, uma mensagem assim, que deixaria o povo do jeito que está. Eu não estou entendendo o crente que vai para a igreja domingo após domingo, e aí durante a semana ele ouve sertanejo, tem um show ali, ele vai no show, tem isso ou aquilo, não tem diferença nenhuma. Qual a diferença entre nós e o mundo? Qual a diferença entre nós cristãos e aquele que diz que não é cristão? Onde crente está postando no seu próprio Instagram com um copo de cerveja e está lá e começa a avacalhar o evangelho, e começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Olha o que Arão fez no verso 2, Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-as para mim. Sabe quantas vezes nós somos seduzidos e pressionados pela voz das pessoas? Nós temos que ter cuidado com isso, porque os mesmos que estavam com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes, os mesmos que quando ele entrou em Jerusalém montado num jumento, Hosana, Hosana ao rei, é os mesmos que estavam lá dizendo: crucifica esse homem. E Jesus mesmo declarou isso em um dia na sua mensagem. Ele disse: olha, tem muitos aqui que só estão comigo por causa dos pães e dos peixes, só estão comigo por causa dos milagres que eu estou fazendo. Eu te pergunto nessa noite, por que você está caminhando com Jesus? A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos mestres pregando aquilo que o povo gostaria de ouvir, porque a verdade seria como comichões nos ouvidos. E Arão, ele poderia muito bem falar assim: gente, o líder aqui é Moisés, ele subiu para orar, eu não tenho nada a ver com isso, se vocês querem se corromper, se corrompam para lá, eu estou saindo fora. Mas ele diz: não, tire aí os brincos das orelhas de vocês, tragam para mim. E olha o que o texto vai dizer. O texto diz, verso 3: todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão, e ele recebeu o ouro, derreteu,
trabalhou nele, ele fez isso. Ele se deu ao trabalho de promover isso, dando-lhe a forma de um bezerro de ouro. Sabe, a realidade atual é semelhante à daquela época. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra, meu irmão. Paulo, isso é profecia, irmão. Isso é profecia. E esse tempo já está aí, já chegou. As pessoas não suportarão a sã doutrina. Aí Paulo segue dizendo: ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse mestre, esse cara é isso aqui que eu quero. É a prateleira da fé. É aquilo, está pregando ali, é prosperidade, então eu estou indo para lá. Eu não quero ouvir sobre cruz. Eu não quero ouvir sobre morte. Sabe, e é exatamente isso, líderes que cedem um povo. E quando a gente está falando de líderes, a gente está falando de forma geral, pais. A gente está falando de líderes da sociedade, a gente está falando de políticos, que fazem negociatas, que negociam os princípios. Nós estamos falando de forma geral. Pai hoje, filho que manda em casa, filho que diz, não, eu faço o que eu quero, e pais que já não têm controle sobre o filho, sabe, cedem à pressão do filho. Então isso afasta a presença de Deus, porque veja bem, irmãos, João Batista pregava uma mensagem lá no deserto. Quando foi preso, teve a oportunidade de mudar a mensagem. E ele disse, não, a mensagem é a mesma, o Senhor está em pecado. Ah é? Corte a cabeça dele. Ele perdeu a cabeça, mas ele não deixou de pregar a mensagem. Hoje a gente vê os profetas, o que os profetas profetizam? A maioria dos profetas só bênção. Ninguém diz, conserta a tua vida, viu? Você está errado. Você não vê mais mensagem assim. Olha, Deus vai te honrar aí, ó a vitória chegando aí, ó a bênção aí, ó a chave aí, ó. E às vezes a pessoa está toda bagunçada. A casa está toda em desordem. Sabe, nós não podemos ceder às pressões das pessoas. Nós temos que caminhar debaixo de uma verdade. Mas o que afasta a presença de Deus acima de tudo isso? É um povo de mente curta. Versículo 4, capítulo 32, versículo 4. O texto diz assim: quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. São os deuses que tiraram o povo do Egito, irmãos? Quem tirou o povo do Egito? O Senhor. Mas olha o que eles estão proclamando: ah, é os deuses. Quantas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós? Quantas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez pela nossa vida por causa das mentiras que são contadas, e a gente se apoia mais no nosso saber, sabe, do que naquilo que Deus fez. Paulo chama a atenção dos Gálatas pelo mesmo motivo. Um povo que havia se desviado, ele usa a expressão, tão depressa Paulo usa, do verdadeiro evangelho pregado por Paulo. Então veja que não é só o povo daquela época. Diga para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, aonde tiver gente, tem problema. Dentro da arca, meu irmão, fedia demais. Mas se Noé pulava fora dela, morria. Essa é a nossa arca, a igreja é a arca. Tem bicho de todo tipo e fede o tempo todo. Só que se a gente pular fora, a gente morre. Porque é aqui nesse contexto que a gente é tratado. É aqui que as nossas relações, elas são tratadas. Hoje as pessoas dizem: não, eu vou cultuar a Deus em casa. Estava vendo um famoso aí, um cara que aparentemente se converteu, né? Ele diz, o cara, você vai à igreja? Ele disse, não, eu cultuo a Deus na minha casa. Estava num podcast. Não existe isso, irmão. Hebreus diz que nós temos que congregar. Porque viver uma vida isolada é muito fácil. Aonde vai ficar os mandamentos recíprocos, os mandamentos mútuos, onde a Bíblia diz, suportai uns aos outros, amai uns aos outros? Como é que eu vou fazer isso se eu vivo sozinho? Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta para quem é casado. Quantas vezes você pensou em pular fora?
Quantas vezes você pensou assim, era melhor ficar sozinho? Mas você sabe que se você mudar de casamento e para um outro, não vai mudar nada, o problema vai continuar, vai vir outras coisas, porque aonde tem gente tem problema. Então, se você não quer problema, fique sozinho. Se isole dentro da sua casa, fique lá, não tenha contato com ninguém, não vá para a rede social, não diga nada que vai em contrapartida a ideia de alguém, aí você vai ser uma pessoa tranquila, tudo que as pessoas falarem, você fala, isso mesmo, está certo, olha, eu vou ali fumar maconha, isso mesmo, fuma mesmo, eu vou ali trair minha esposa, já traí ela 5 vezes, é isso mesmo, trai mesmo, faz isso mesmo, é isso mesmo, aí você não vai ter problema com ninguém. Mas no dia que você começar a falar a verdade vai confrontar. Paulo vai dizer assim, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Paulo está falando, irmãos, de pessoas de uma mente culta. Meu irmão, o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós? Hoje a gente vê pessoas, muitas vezes, eu não vou fazer, eu não vou orar porque eu estou com dor de cabeça, eu não vou fazer isso porque eu estou assim. Meu irmão, nós somos um povo, e um povo que nós temos que celebrar a Deus, adorar a Deus, dar o nosso melhor, porque o preço que foi pago por nós, foi um preço de sangue na cruz do Calvário. Será que a gente não vai honrar o sangue dos mártires? Será que nós não vamos honrar o que os mártires fizeram lá atrás, dando a vida deles por causa do Evangelho? Mente curta, um povo que se esqueceu do que Deus fez, se esqueceu de como Deus matou os seus inimigos, se esqueceu de como Deus proveu o alimento para eles, guardou eles em todo o tempo e está levando eles para uma terra prometida. Mas em terceiro lugar, além de líderes que cedem à pressão, além de um povo de mente curta, e além disso um povo corrompido. Versos 7 e 8 do capítulo 32, o Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte. Olha, o cara está lá em cima orando. Irmão, o homem não tem nem sossego para falar com Deus. Olha, nem sossego. O homem está lá conversando com Deus, né? E daqui a pouco, rápido, desça depressa. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa, olha o que o Senhor diz, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Esse povo se esqueceu rápido dos feitos do Senhor lá no Egito. Quantas vezes você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus com fervor, não se esqueça de onde Deus tirou você. Quantas vezes eu estou vendo crente, eu não vou fazer isso porque, meu irmão, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre que você é um miserável, um pobre, você não é nada, você carece da graça de Deus, então seja grato a Deus. Lembre-se que tem igreja perseguida, que não pode dizer, você está indo para onde? Eu estou indo para o culto, e você tem liberdade de vir para o culto. Lembre-se que tem gente agora morrendo por causa do Evangelho. E a gente está fazendo o quê? A corrupção. O povo se esqueceu rápido do Senhor. Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Quantos são os deuses que estão conosco? O que são os nossos deuses, irmãos? Talvez não estão fazendo bezerro de ouro, mas estamos adorando uma série, estamos adorando um futebol, estamos adorando isso ou aquilo, estamos adorando a nós mesmos, estamos adorando o nosso intelecto, estamos adorando, porque ele vai dizer assim, eu vou fazer um bezerro no formato daquilo que vocês querem. Sabe, o Senhor declara que aquele povo era teimoso, era rebelde. Você já conversou com uma pessoa teimosa? Pior coisa. Provérbios vai dizer que você não deve debater com tolo. Já debateu com tolo? A pessoa não quer ouvir. Povo teimoso. Sabe, eu te faço uma pergunta aqui nessa noite que Deus me fez. Se você estivesse pastoreando, liderando esse povo, o que você faria numa situação como essa? Você está provando para o cara, meu amigo, você viu lá no mar, Deus matou seus inimigos assim, só na soprada de vento, o mar fechou, matou todo mundo, ele aniquilou todo mundo de uma vez. Meu amigo, você está comendo todo dia, pão está caindo aí fresquinho, meu amigo, você está tomando água, tem roupa no seu corpo, olha como que Deus está cuidando, como que você lidera um povo desse? Mas o que Moisés fez? Quais atitudes Moisés tomou? E o que a gente pode aprender com Moisés? O que Moisés fez? Então a primeira coisa,
Primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, quero ministrar o seu coração nessa noite, pode passar, eu vou passar aqui, é resgatando a presença de Deus. Diga comigo, resgatando a presença de Deus. Diga para quem está do seu lado, resgatando a presença de Deus. Olha como Deus é bondoso, é gracioso, irmão, porque mesmo em um estado de desobediência, Deus promete duas coisas. Deus diz: eu vou entregar a terra para vocês, eu vou dar uma terra para vocês e para os seus descendentes. Deus havia prometido dar uma terra, a terra que mana leite e mel. Mas a segunda promessa de Deus, Deus está dizendo para Moisés aqui, no versículo de número 2, do capítulo de número 33, eu enviarei um anjo à sua frente, para expulsar os cananeus, amorreus, hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Por quê? Porque Deus sustenta aquilo que Ele promete, mas muitas vezes a gente não sustenta as nossas promessas. Por isso que a Bíblia diz assim, que a gente tem que ter cuidado em fazer promessa. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Já falou isso 5 anos consecutivos e não leu. Se você faz uma promessa, você tem que cumprir o que você está falando. Deus faz uma promessa e Ele cumpre aquela promessa. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Deus está dizendo para Moisés: tem promessa, tem anjo, a terra é boa, porque ela produz com fartura. Sabe, Bolonha está dizendo, tem tudo isso é muito bom, mas o Senhor disse mais, Êxodo 33, verso 3, mas eu não viajarei no meio de vocês. Irmãos, para Deus dizer uma coisa dessa, Deus que é um Deus que é longânimo, tardio em irar-se, Deus já tinha chegado no seu limite. Eu falo: Moisés, eu vou mandar anjo e tal, vai ter tudo aí com vocês, mas eu não vou não. Não conte com a minha presença. Não conte comigo. E o povo estava preocupado? Não, se tivesse anjo, o povo estava feliz. Porque muitas vezes a gente está preocupado só com as bênçãos de Deus, do que com Deus as bênçãos. Você quer ver as igrejas encherem rapidinho? Quer ver como que enche as igrejas? O povo vai para culto 5 horas da manhã, o povo ora. A pessoa recebe o telefonema e o médico diz: você está com um problema assim, 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 3 meses de vida para você. Aí, preste atenção nisso, meu irmão. A gente sempre busca a Deus de uma forma intensa quando tem problema, e não busca Ele quando a vida está leve. Se bate problema na nossa porta, automaticamente a pessoa sobe monte, desce monte, vai para ciclo de oração, vai não sei o que, busca não sei o que. Mas quando os problemas começam a diminuir, a gente fica relaxado. O povo se esqueceu. A gente não pode se preocupar só com as bênçãos de Deus e não com Deus das bênçãos. Deus é superior a qualquer outra coisa. Sabe, você acha que a gente consegue manter uma vida sem a presença de Deus? Meu irmão, que graça tem se você tem casa, se você tem carro, se você tem nome na cidade? Que graça tem se você tem tantos seguidores, se você está crescendo na rede social? Que graça tem se a gente tem uma igreja grande, com uma estrutura bacana? Que graça tem se o povo está vindo aos montes, mas se Deus não está lá conosco? Tem milagre, tem anjo, tem paralítico andando, tem tudo, mas Deus está dizendo: eu não vou nesse culto, Moisés, eu não vou no meio de vocês, não conte com a minha presença. E Moisés está dizendo: Deus, eu não quero anjo caminhando comigo, o anjo é muito bom, eu não quero, Senhor, os milagres, eu não quero só entrar numa terra, o que eu quero é a tua presença comigo. Levante a tua mão que eu quero declarar uma palavra. Deus está dizendo para você nessa noite: você talvez se acostumou com os presentes de Deus, você talvez se acostumou com um anjo aqui, outro lá, você se acostumou com o milagre. Deus está dizendo para você: até agora você não percebeu que talvez a presença de Deus não está contigo. Tem anjo representando Deus, mas Deus está dizendo para você: não abra mão da minha presença. Como que a gente pode resgatar a presença de Deus? Como que nós podemos resgatar a presença de Deus? Primeiro, diga comigo: arrependimento genuíno. Sabe, o verso 4 diz: quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos. Presta atenção nisso, irmão. Chorou e ficou só no choro?
chorou e deixou. Tem gente que chora e pega de novo. A pessoa vai no culto, nas igrejas, vai lá, pastor faz os apelos, os pastores vão lá, a pessoa vai lá na frente, chora, na segunda, volta tudo de novo. O povo chora e deixa os ornamentos. Arrependimento genuíno. Irmão, fora disso aqui, é só remorso. Remorso não muda ninguém. Tem que haver arrependimento genuíno. Você tem que olhar para o seu passado e ficar triste com ele. Você tem que olhar para aquilo que você vivia, para aquilo que você era e ficar triste. O arrependimento genuíno é gerado por uma decisão radical de abandonar o pecado. Eu não quero mais negociar com o pecado. Eu não quero mais ficar brincando aqui. Não é uma mera confissão vazia. É logo após de nós deixarmos e não retornarmos mais às velhas práticas. O povo chorou, mas um choro que vem acompanhado de deixar aquilo que eles tinham feito. Eles se arrependeram. Jonathan Edwards disse assim: eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Quantos arrependimentos são superficiais? Quantos crentes superficiais? Quantas pessoas você pede para fazer uma oração fervorosa? Ore com fervor, meu irmão. Eu falei aqui pela manhã, eu tenho uma dívida muito grande. A gente conversava lá no Espírito Santo com alguns amigos que eram da Assembleia, e a gente tem uma dívida muito grande, porque uma coisa que a Assembleia nos ensinou é ser um bom obreiro. A gente vem para uma vigília, às vezes, ora 1 hora, já fico cansado. Quantas vezes eu fui para a igreja, eu muitas vezes não conseguia orar, mas eu vi gente que dobrava o joelho 10 da noite e levantava 6 da manhã. E só saía para poder ir no banheiro, beber água e voltava de novo para orar. Oração. Oração. Aí por isso que você vê milagres. Sabe qual que é a geração que nós estamos vivendo? Geração que procura os lugares. Antigamente, eu falei isso aqui pela manhã. Antigamente não tinha salinha, não tinha kids. Você ia para o banco, você dormia escorando do lado de alguém do seu lado, né? Ou do lado da sua mãe, você ficava ali tombando. Não tinha nada disso. Hoje a gente está muito acomodado com as coisas. As pessoas têm contato com a estrutura, mas não têm contato com Deus. Elas vão para o culto, tiram uma selfie, pegam uma foto bacana de um slide, de uma palavra, de uma frase, marca, coloca, mas não tem espiritualidade, não tem unção, não tem graça, não tem poder de Deus. Não sabe o que é andar na rua, olhar para alguém e falar: aquela pessoa ali está passando alguma coisa, eu vou orar por ela. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer isso, ter um arrependimento genuíno. Mas em segundo lugar, nós precisamos buscar a Deus de uma forma fervorosa. Olha o que diz o texto. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião, tenda do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Moisés tinha fome de Deus, tinha sede de Deus, ele montou uma tenda, ele carregava uma tenda, sabe, para poder ter um encontro com Deus. Meu irmão, é uma busca fervorosa. Moisés, ele queria o Senhor, ele buscava o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Deus está estabelecendo um princípio na sua vida. Deus está estabelecendo um princípio, e você volte a buscar a Deus fervorosamente, com fervor. Marcha dentro da sua casa, dê glória a Deus, fale alto. Está dentro do carro dirigindo, começa a cantar louvores. Se começou a chorar, e você vai ver que alguém que está do seu lado vai ficar assim: o que está acontecendo? Fecha o vidro do carro, dá grito lá dentro, começa a falar com o Senhor: meu Deus, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, eu te glorifico, eu te exalto. Eu quero sair de casa hoje, Senhor, nessa manhã, nesse dia eu quero encontrar alguém, e eu quero derramar na vida de alguém que o Senhor está derramando na minha. Não é viver uma vida vazia, mais ou menos, um crente morno, mas é viver o poder de Deus, fervor, ser fervoroso. Quem se lembra das irmãs dos coques, hein? Quem se lembra? As irmãs simples, que não tinha muita letra, mas carregam a unção de Deus.
A Bíblia diz, irmãos, preste atenção nisso, que é o que está acontecendo em muitos lugares. O espírito profético tem sido apagado. A Bíblia diz que aonde não há profecia, não há o poder de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir os profetas para a gente poder prosperar. Quando o profeta Elias chegou na casa daquela viúva, parece que ele é até folgado, não é? A mulher tem pouco, não tem nada, só tem para o filho, e falou: faz bolo para mim. Mas a Bíblia diz que quando a gente serve um homem de Deus, um copo de água fria, você recebe galardão. Quem carrega, preste atenção nisso, quem carrega uma unção, meu irmão, você tem que andar colado com ela. Se você percebeu alguém que carrega, eu quando eu viajo, igual viajei agora, eu às vezes pago para estar perto de pessoas. Como assim você paga? Eu digo: vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos fazer isso. Porque quando você está perto de alguém que carrega a presença, a unção de Deus, derrama na sua vida. Um homem chega na casa de uma viúva, ela está fazendo um plano de morte, não tem nada, uma palavra dele muda a estrutura. Eu digo para você, filha, não vai faltar nada na tua casa. Pode fazer o bolo para mim e não vai faltar nada aqui. Uma palavra, porque tem autoridade. O céu não reconhece quem apenas estuda a palavra. O céu não reconhece quem apenas carrega título. O céu reconhece quem tem autoridade, quem vive debaixo dessa palavra, do poder de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está te levando a um novo nível de intimidade, de consagração, de experiência com Ele. É o que Deus falou comigo. Filho, se mova. Bote essa igreja para se mover. Nós vamos fazer, meu irmão, agora no mês, não sei se você vai fazer, mas no mês de agosto, 21 dias de jejum de Daniel. Nós não estamos, eu não quero, meu irmão, viver um evangelho vazio, uma vida vazia. Eu quero mais, eu quero o poder de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero a unção do Espírito Santo, eu quero viver algo extraordinário com Ele. Então nós precisamos de um arrependimento genuíno, de uma busca fervorosa, uma busca a Ele, ao Senhor, como Moisés estava fazendo. Você está aqui comigo? Mas o que a gente aprende com Moisés? Diga comigo lá em cima: busque a Deus diariamente. Diga para quem está do seu lado: busque a Deus diariamente. Tem gente que o quarto dele já sente saudade dele. Tem gente que o lugar... Vou tirar esse terno porque fez calor agora. Tem gente que a Bíblia, se a Bíblia falasse, a Bíblia falaria assim: ei, irmãozinho, ei, irmãzinha, que dia que você vai me ler de novo? Busque a Deus diariamente. Era habitual o que Moisés fazia. Diga comigo: era habitual o que Moisés fazia. Nós não podemos fazer de uma busca com Deus uma temporada. Uma temporada eu busco a Deus, outra temporada não. Um mês eu busco, outro mês eu não busco. É todos os dias, é constante. Sabe o que é isso, irmão? Deixa eu te explicar isso. Deixa eu te dizer isso para a sua vida. Como que isso acontece? É mais ou menos assim. Você vai buscando a Deus, você vai colocando crédito. Você vai buscando e vai colocando crédito. Tem dia que as coisas estão tranquilas, você não precisa orar, mas é um investimento. Você está orando, você está lá colocando crédito. Quando o dia mal chega, Deus diz: vai ser derramado um óleo sobre a sua cabeça, porque você depositou. João disse que quando ele foi ao céu, ele viu taças cheias. Ele perguntou: Senhor, o que são essas taças? Ele disse: essas são as taças que são as orações dos santos. Como que você tem taça cheia de oração se você não ora? Como que o céu vai liberar alguma coisa sobre nós se nós não oramos a Deus? Não é habitual. Moisés fazia isso de uma forma habitual. Mas segundo lugar, não tire férias de Deus. Eu saí de férias, mas eu não tirei férias de Deus. Deus todo o tempo falando com Deus, orando, buscando. Não tire férias de Deus. Deus é a coisa mais importante que a gente precisa. Sabe, às vezes a gente busca a Deus numa programação da igreja, num acampamento, numa conferência, e depois a gente para de buscar.
A gente liderou jovens aí por muito tempo. Aí tinha jovem que sumia o ano todo. Quando ia fazer acampamento, cara, você brotou da onde, irmão? Parecia o mestre dos magos. Você assustava, o cara estava do seu lado. Sumiu um ano e voltou. Gente que quer viver experiência só numa programação. Meu irmão, Deus tem maná para você todo dia, toda hora, todo momento. Não é só no acampamento, não é só na conferência. Deixa eu liberar uma palavra. É lá dentro do seu quarto. O Espírito Santo quer entrar e derramar uma graça na sua vida. E daqui a pouco seu esposo, sua esposa te liga e fala: mulher, por que você não está entendendo esse celular? É você dizer assim: porque eu entrei aqui para falar com ele e o tempo foi, eu nem parei para pensar, mas ele me visitou com a presença dele. Aleluia! Não tire férias de Deus. E eu te pergunto: como está o seu relacionamento diário com Deus? De 0 a 10, como está o seu relacionamento? Busque a Deus diariamente. Em segundo lugar, diga comigo: busque a Deus com zelo. Salmo de número 69, verso 9: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O zelo, sabe, irmãos, preparar um sermão não é fácil. O Hernandes diz que para ele preparar o sermão, o Hernandes, hein? Se ele pegar sem parar, é 8 horas direto. 8 horas, eu estou falando de Hernandes Dias Lopes, o mestre dos mestres, um dos talvez mais eruditos pregadores do Brasil hoje. Aí a gente chega hoje, tem um chat, né? Inteligência artificial, dê para mim um sermão falando sobre isso, isso e isso. Aí eu vou tocar lá na igreja, aí não ensaia, não ouve, não pratica. Aí eu vou fazer as coisas de Deus, não tem zelo com as coisas do Senhor. Tem que ter zelo. O zelo da tua casa me consome. Capítulo 33, verso 7, você está aqui comigo? Moisés armava a tenda distante de um lugar de promiscuidade. Moisés, por que ele não armava a tenda dentro do arraial? Ele ia para um lugar retirado. Sabe, irmãos, Moisés, ele tinha esse zelo com a presença de Deus, com a tenda. Segundo lugar, Moisés respeitava o ambiente do culto. Quantas vezes a gente vê antigamente nossos pais falar: menino, não faça isso, menino. E hoje nós vimos pessoas que não respeitam o ambiente do culto. Eu já vi gente ir para o culto, no momento do louvor, a pessoa está assistindo o jogo. Eu vi com os meus olhos, eu vi a pessoa com o celular e lá e tal, e o jogo aqui comendo solto. Eu falei: cara, como é que o cara consegue estar no culto e no jogo ao mesmo tempo? Como é que uma pessoa consegue estar num culto, cultuando? O que é culto, irmão? Culto é o que? Cultuar. Cultuar quem? Cultuar a Deus. Então como é que você está cultuando a Deus e está cultuando outra coisa ao mesmo tempo? Isso fala de zelo, fala de respeito ao ambiente do culto. Eu assisti uma série chama Homeland. Alguém já viu essa série? Homeland. Um soldado americano, mostra muito, é muito geopolítica, né? Ela fala muito de geopolítica. É um soldado americano que vai lá ali para lutar naquelas fronteiras ali, Afeganistão, aquela parte onde a gente vê os confrontos ali de Israel com aquele povo. E ele fica um período lá, alguns anos, e eles doutrinam ele dentro da cultura do islamismo. Aí ele volta, não é mais, é doido para matar todo mundo nos Estados Unidos, arrebentar com tudo. Aí uma coisa me chamou a atenção: o Alcorão. Ele estava lá lendo o Alcorão, e um dia o Alcorão caiu e tocou o chão. Eu não sei se, não me recordo se foi a filha dele que pegou, mas ele pegou e disse: não pode tocar o chão, ele tem que ficar no alto. Por quê? Porque ele é um livro sagrado, ele não pode ficar de qualquer maneira. Sabe o que ele fez? Ele pegou o livro, enrolou aquele livro
e enterrou ele, porque eles tinham um zelo, eles têm um zelo com aquilo. E quantas vezes nós somos cristãos e nós não temos zelo com a palavra? Quantas vezes a palavra está lá na sua casa aberta no Salmo 23, senta na casa de crente, na casa de algum, está até amarela as páginas, mas a gente não sabe nem o que está escrito lá. Quantas vezes a Bíblia está lá, você tem 4, 5 tipos de Bíblia na sua casa, está jogada, você nunca parou 30 minutos durante a semana, no dia, deixa eu me deleitar na palavra de Deus. Sabe quantas vezes um muçulmano ora no dia? 5. Eu tive dentro de um táxi lá em São Paulo. O cara falou, não, eu sou indiano, mas eu me converti ao islamismo. E aí eu perguntei para ele, e é verdade que vocês oram 5 vezes? Ele disse sim. Eu falei, se um cara, de repente entrar uma pessoa que deu o horário de se orar, o que você faz? Eu paro o carro e oro. Se ela quiser descer, ela desce. Porque o meu compromisso é com meu Deus. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não tem zelo pelas coisas de Deus, a gente não tem apreço pelas coisas de Deus. Irmãos, Jesus morreu naquela cruz, pagou um alto preço por nós, para nos salvar com preço de sangue. Sabe, não é diferente dos dias atuais. Nós precisamos ter um retorno. Aquela tenda tinha um nome, Moisés colocou o nome naquela tenda, ô João, tenda da reunião, tenda do encontro. E com quem Moisés se reunia? Moisés se reunia com o Senhor. Meu irmão, marque o encontro com Deus essa semana, marque o encontro com Deus esse mês, diga, esses 30 minutos é de Deus. Chega minha esposa, olha, você vai aguardar aí, esses 30 minutos aqui é do Senhor. Então desliga o seu telefone, bota no mudo, deixa de lado, esses 30 minutos agora com Ele, é uma tenda do encontro, é o lugar do encontro. Quantas vezes você tem encontrado com Deus periodicamente? Você tem colocado Deus na sua agenda? Talvez você olha para a sua agenda, tem tanta coisa, tem família, tem isso, tem aquilo, e tudo isso é muito bom, mas a prioridade é Deus. A prioridade é Deus. Irmãos, Jesus está voltando, e a gente precisa estar enraizado com Ele. Sabe, quando eu olho para esse texto, o texto diz que Moisés, ele era observado, capítulo 33, versículo 8. Moisés levava uma tenda, e você acha que montar tenda e desmontar, os meninos já desmontam e montam uma tenda aqui, aquela tenda ali. Imagine Moisés levando tenda, fincando pau, estendendo tenda, para ter encontro com Deus. Por quê? Porque a presença de Deus vai te custar suor, vai te custar lágrima, vai te custar dedicação. Quer a unção de Deus sobre a sua vida? Você precisa gastar tempo significativo na presença de Deus. E quando Moisés fazia isso, capítulo 33, verso 8, sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Ó, a reverência. O povo, olha o temor que esse povo tinha, porque sabia com quem Moisés estava indo se encontrar. Edivaldo, permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda, observava Moisés até ele entrar na tenda. Nós somos observados o tempo todo. Moisés estava servindo de modelo para aquela geração. Você que é pai, você serve de modelo para os seus filhos. Você que é mãe, você serve de modelo para os seus filhos. Nós precisamos servir modelo para uma geração. Não é só dizer, filho, ora, e se o filho nunca viu você orar? Não é dizer, meu irmão, ei, você que é meu liderado aqui, você que faz parte aqui do meu GC, você que faz parte do grupo do ministério, ora, e nunca viu você orar. Nós temos o modelo, as pessoas estão olhando, estão dizendo, cara, olha o que esse Moisés faz, olha o trabalho que ele se dá para falar com Deus. Ele era observado. E eu te pergunto, o que as pessoas mais próximas de você têm visto? Será que as pessoas têm visto você apenas como mero profissional? Será que as pessoas têm visto você apenas levantar todo dia de manhã, mesma coisa, trabalha, ganha dinheiro, volta para casa, problema, levanta, trabalha, ganha dinheiro, volta para casa, problema, e a presença de Deus? Você sabe por que muitos de nós estamos doentes?
Você sabe por que muitos de nós estamos pensando em parar, em desistir? Porque falta a presença de Deus, muitas vezes, na nossa vida. Falta oração, falta busca. Sabe, nós precisamos fazer isso. E existem algumas evidências da presença de Deus, mas eu quero correr aqui, para a gente poder encerrar. Você está aqui comigo? E segundo e último lugar, diga comigo, 1, 2, 3, valorize e busque a presença de Deus. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. A presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida, na nossa casa. Ela é a estrutura que faz com que a gente não desista, é a presença de Deus. Moisés valorizava a presença. Mas irmão, tem anjo indo, mas eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Mas tem um milagre, tem uma terra prometida. O que vale uma terra que manda leite e mel, Deus, se o Senhor não está nela? O que vale um carro do ano, se o Senhor não está comigo? O que vale eu receber agora R$1 milhão na minha conta, se Deus não está comigo? O irmão aqui da igreja mandou mensagem essa semana, mandou uma foto, diz: pastor aí, 55 anos, acabou de pular, acho que do 13º andar, aí em Vila Velha, dinheiro, deixou 4 ou 5 filhos. O que vale você ter tudo e não ter a presença de Deus na sua vida? Você não vai ser feliz se você não tem ela. Dinheiro não vai satisfazer você. Sexo não vai satisfazer você. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos fortalece. Às vezes nós estamos tão acostumados com fazer as coisas, que a gente está fazendo as coisas e estão ficando tão pesado, porque nós estamos fazendo sem a presença de Deus. Nós precisamos valorizar essa presença de Deus na nossa vida. E olha o que diz o texto aqui, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento. Irmãos, Ofni e Finéias estavam fazendo culto sem Deus. Eles estavam fazendo culto sem Deus, até que perceberam que era tarde demais. E eu quero que se abra comigo 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 ao 9. Olha esse texto, isso aqui tem que nos trazer temor. Ofni e Finéias, irmãos, preste atenção. Ofni e Finéias eram filhos de sacerdote. Ofni e Finéias, Alexandre, ministravam diante de Deus. Ofni e Finéias, eles estavam lá, eles participavam da oferta. Mas Ofni e Finéias começaram a prostituir dentro do templo, a pegar oferta que não era deles. Preste atenção, irmão, nisso, preste atenção. Ninguém cai de uma hora para outra. São pequenas concessões que nós vamos fazendo conosco mesmo. Aí eles metiam o garfo, porque tinha o garfo de 3 pontas, eles colocavam dentro do caldeirão, o que saía no garfo era deles. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegavam a mais, eles metiam a mão. Aí começou a trazer mulher para dentro do templo. Imagina eu trazendo mulher aqui prostituir. Aí começou a ficar normal. E eles foram assim vivendo a sua vida. Sabe o que aconteceu um dia? Olha o que diz esse texto, 1 Samuel 4, 5, 9. Verso 5. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto, que a terra tremeu. Presta atenção nisso. Estava tendo guerra. Ofni e Finéias estavam lá, filhos de sacerdote. Pecado, concessões, não consertou a vida, vai para a guerra, vai para a batalha. O negócio estava feio. Aí disseram assim, tiveram uma brilhante ideia: vamos trazer a arca então, porque a arca era o que? A representação de Deus. Porque quando eles verem a arca, quando os inimigos verem a arca, vão dizer: olha, Deus está no meio deles. Aí o que aconteceu? Olha o que diz o texto. Quando a arca chegou, verso 5, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Presta atenção, irmão, a terra tremeu por causa do grito daqueles homens. Olha o verso 6. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. Os inimigos estão dizendo entre eles: rapaz, olha o grito que está sendo dito lá.
O que será que aconteceu? Eles estão perguntando entre eles, questionando. Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, verso 7, os filisteus, com medo, diga comigo, com medo, disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas, ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Eles começam a falar entre eles: ai de nós, verso 8, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios, olha aí, são os deuses que atacaram os egípcios, matou todo mundo, aqueles homens, com um tipo de pragas no deserto. Mas de repente, preste atenção, alguém grita: sejam corajosos, filisteus, porque o inimigo não está preocupado com o seu barulho, está preocupado com a unção que você carrega. O diabo não respeita se você está gritando, falando o nome de Jesus alto. Ah, Jesus, eu te amo, levantando bandeira de Jesus. Os israelitas gritaram, a terra tremeu, os homens ficaram com medo, mas aquilo não foi suficiente para parar os inimigos, porque não se engane, presença de Deus com barulho. Às vezes o fogo está lá, o culto está assim, ah meu Deus, que presença, e Deus não está lá. Quantas vezes, meu irmão, eu sou do movimento pentecostal, eu já vi gente endemoniada colocar a mão na cabeça do outro e profetizar. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa depois começou a passar mal. Eu não sei se você viu um vídeo, tem um vídeo rodando aí na internet, um senhor no culto, o olho dele está virando. Não sei se você viu esse vídeo, ele falando em línguas. Sabe o que é aquilo? Espíritos malignos sobre ele. Ah, pastor, mas como é que você sabe disso? Discernimento de espírito. Eu não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha cabeça para orar. Eu não sei o que ela vai falar. Sabe, meu irmão, não é barulho. Os inimigos tomaram força, porque aqueles homens trouxeram só a arca, mas era apenas uma arca sem a presença de Deus. Então se torna um amuleto na nossa vida. Ele disse: vamos lutar com esses homens. Olha o que está dizendo o texto. E sabe o que acontece naquele dia? Matam Ofni e Finéias, matam o exército de Israel, roubam a arca de Deus, e só volta um homem com terra na cabeça, roupa rasgada, correndo. O mensageiro chega lá, Eli, o sacerdote, está sentado na entrada da cidade, a mulher do lado, a mulher de um dos filhos, grávida. E aí: meu senhor, terra na cabeça, todo bagunçado. O senhor não sabe o que aconteceu? Mataram todos os israelitas, mataram o exército, mataram os teus filhos, e mais, roubaram a arca de Deus. Ele cai, quebra o pescoço e morre. A mulher gera a criança na hora. Tudo isso fruto de alguém que perdeu a presença com o tempo. Às vezes você tem a Bíblia na sua casa, mas não tem a presença. Às vezes você toca louvores no seu carro, mas não carrega mais a presença. Às vezes você vem para o culto, mas não chora mais, porque já não é mais quebrantado. Eles tinham só um amuleto, mas não tinha presença. Eles estavam carregando uma arca vazia, Deus não estava lá. E Deus permitiu a derrota deles. Deus permitiu a derrota deles para mostrar que Deus não é um Deus que passa pano para qualquer coisa. Deus não é político. Deus é Deus. Se eu errar, Ele vai tratar comigo. E aquele povo naquele dia viu, sabe por que perdeu a presença de Deus? Irmãos, nós devemos valorizar a presença de Deus na nossa vida. E eu quero finalizar dizendo isso. Você está aqui comigo? Primeiro, por que nós devemos valorizar a presença de Deus? Diga-se comigo: a presença de Deus nos distingue. Olha o que diz, pode vir aqui, por gentileza, Douglas. Olha o que diz o texto, verso 16: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Meu irmão, o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. É você chegar para alguém que não é crente e falar: eu vou orar por você.
e você orar e as lágrimas descer, e alguém olhar e falar: Deus está na vida dessa pessoa. A presença de Deus nos distingue dos povos. Você vai ver que os próprios inimigos filisteus disseram: esse é o Deus que matou os egípcios. Sabe, aquele povo, eles eram considerados como povo que Deus caminhava com eles, mas daqui a pouco perdeu a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida é a bandeira estendida que de fato nós pertencemos ao Senhor, nós somos o Senhor. É a presença de Deus. Isso não fala só dos nossos feitos, mas sobre os feitos dele. Quando alguém olha para a sua vida e diz: é impossível não olhar para aquela pessoa e não ver Deus. Aquele jovem era assim, aquela pessoa era assim, aquele homem era daquele jeito, mas daqui a pouco olham para você e vê: é a presença de Deus que transformou a sua vida. Quantos aqui foram transformados por essa presença? Pode levantar a sua mão e dar um glória ao nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre você: a presença de Deus vai fazer diferença na sua casa, a presença de Deus vai fazer diferença na sua vida, a presença de Deus vai fazer a diferença entre você e os demais povos, a presença de Deus vai fazer a diferença entre você e os demais da sua família que ainda não conhece ao Senhor. É a presença de Deus. Quando alguém olhar para você e diz: tem presença de Deus na vida dele, tem algo diferente na vida dela, tem algo diferente naquela casa. Oh, aleluia, oh, louvado seja o nome de Jesus. Arme tenda, arme tenda, arme tenda, vá ficar com o Senhor, vai buscar o Senhor, porque a presença dele que nos distingue. As pessoas olham e dizem: tem alguma coisa diferente na sua vida. É a presença de Deus. Onde já se viu um homem com uma queixada de jumento matar milhares? Uma queixada é a presença de Deus. Homem, já se viu um jovenzinho com um estilingue e uma pedra matar um gigante, sendo que está um exército todo temendo? Está lá um general de guerra, eu não vou não, mas chega Davi, oh aleluia, a presença de Deus está com ele, Deus está com ele, oh louvado seja Deus. Ele olha para o gigante e diz: você está vindo comigo assim? Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus, e parte para cima, corre para cima, porque a presença de Deus, levante a tua mão, você não vai ser destruído não, Deus está com você, não, o diabo não vai mandar na tua casa não, Deus está contigo. A presença de Deus está retornando de volta. Oh, levante a tua mão por um minuto e glorifique ao Senhor. Levante a tua mão aí por alguns segundos e adore. Se você chegou até aqui é por causa da presença dele. Se você está de pé até agora é por causa da presença dele. É a presença dele que te sustenta. É olhar para trás e ver os feitos do Senhor. Não, peraí, Deus me trouxe até aqui, Edivaldo, Deus os trouxe até aqui, e ele está dizendo: não, meu filho, eu não vou te deixar no meio do caminho não, a minha nuvem vai contigo. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. O anjo é muito bom, Senhor, mas não quero anjo não, eu quero a tua presença. Oh Senhor, eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor caminhando comigo, eu quero a tua presença. Oh Senhor, porque irmão, o céu é bonito demais, o céu é maravilhoso, mas só é céu porque Deus está lá. Se Deus não estivesse lá, não teria graça. A minha vida só tem graça porque Ele está na minha vida. A sua vida só tem graça porque Ele está na Essa semana eu senti uma batalha espiritual tão ferrenha. Eu falei: Tayane, o mundo espiritual está alvoroçado. Olha como ele está atacando as pessoas. E eu recebi mensagem: pastor, ora pela minha vida, pastor, está acontecendo isso, pastor, tem misericórdia, pastor. E o povo, e eu sentando com os amigos nas rodas lá, conversando com eles, e todo mundo falando de batalhas espirituais. Mas nós não vamos parar não, a presença de Deus está conosco, ela vai nos garantir a vitória. Oh aleluia, ore e chore até que Ele venha, ore e chore até que Ele se manifeste. Clame a Deus e diga: não, Senhor, eu não vou negociar isso não, eu quero a tua presença, eu não vou negociar não, eu não quero um ministério não, eu quero é a presença do Senhor comigo, que vale teu ministério e não ter a tua presença, Senhor. Eu quero liberar uma palavra, levante a tua mão. Tem gente que vai olhar para o teu casamento, para a tua casa e vai falar: me conta o segredo. Ei,
Você fez mentoria com quem? Pagou quanto? E você vai dizer: vem cá, eu vou te mostrar a mentoria que eu estou fazendo todo dia. É oração e a palavra de Deus. Aí aqui vem a presença dele. Ele cuida dos meus filhos, cuida do meu casamento. É Ele que me mantém de pé, é Ele que me sacia, é Ele que me sustenta. Eu vim aqui como profeta nessa noite para essa casa, para dizer para você: não, você não vai parar coisa nenhuma. O Deus de promessas está aqui nessa noite dizendo para você: pode começar a clamar de novo, porque a minha presença vai ser contigo, a minha presença vai ser com você, Moisés. Eu entendi, Moisés, você não quer anjo, não, eu não quero anjo, não, eu quero é a tua presença comigo. E eu finalizo dizendo que a presença de Deus nos extingue das outras pessoas. Uma vez, eu acho que foi até o Farley aqui da igreja, uma vez eu trabalhava no ramo da representação, mas não era ele, era uma pessoa que conhecia ele, se não me falha a memória. E aí eu fui no escritório dessa pessoa, eu fui lá comprar alguma coisa para casa, na época, e quando eu entrei, aí eu saí de lá, a pessoa perguntou: você é crente? Eu disse: sim, sou cristão. Ela disse, eu perguntei: por que você me pergunta isso? Porque desde quando você entrou aqui eu vi uma luz sobre você. Aí depois, acho que foi o Farley mesmo, ele disse: aquele pessoal lá, pastor, é espírita. A presença de Deus nos extingue dos povos. Alguém olha, tem um brilho diferente daquela pessoa. Alguém está passando na porta da sua loja, está tendo ciúme da sua casa, da sua família. Eu vou fazer macumba contra ele, vou fazer isso. Daqui a pouco Deus aparece e diz: não mexe ali não, filho, não mexe ali não, que ali que eu estou comandando, ali é eu que comando ali. Não mexe ali naquele povo não, que ali sou eu que comando. Sabe quando tem facção? Você não pode entrar aqui, não pode sair, é mais ou menos assim. Deus está dizendo: esse povo aqui é meu, não toca neles não. Aí o diabo se levanta contra a sua vida, e ele vem por um caminho, e por 7 caminhos ele foge de você, porque quando ele chega tem presença de Deus. Oh meu Deus, alguém está aqui comigo essa noite, tem presença de Deus. E aí eu fui mandando mensagem para alguns irmãos e oração: pastor, mas o senhor estava de férias? Sim, mas mesmo assim é tempo de profetizar. E eu dizia: não vai morrer não, não vai acabar não. Deus está contigo, Deus está com você, vai dar certo, vamos para cima. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque além da presença de Deus nos distinguir, a presença de Deus, Janaína, ela nos garante vitória. Às vezes está tudo perdido, às vezes a gente olha e diz: Deus, como que eu vou passar por isso? Deus diz: a minha presença vai te garantir a vitória. Douglas, Moisés subiu para o monte, imagina 2 milhões de pessoas querendo pegar você. Moisés está no monte, Alexandre, e quando ele desce, como que eu vou enfrentar esse povo? E quando ele chega de volta, ele não precisa falar uma palavra. Eles olhavam para Moisés e faziam assim, ó. Pergunta para mim: por que, pastor? Pergunta para mim: por que, pastor? O rosto dele brilhava. Sabe o que aconteceu? A presença de Deus, Mateus veio, manifestou sobre a vida de Moisés. A pele dele brilhava, o corpo dele brilhava. As pessoas olhavam e falavam: eu não consigo olhar para o rosto de Moisés. O que eu vou ter que fazer, Deus? Coloca um véu no teu rosto. Moisés ficou um tempo andando com véu, porque tamanha era a glória de Deus na vida dele, que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Eu quero liberar uma palavra sobre você. A glória de Deus vai ser sobre você, a presença de Deus vai ser sobre a sua vida, de uma forma tamanha, sobrenatural, que alguém vai olhar e vai dizer: nossa, quando você olha para mim, parece com os olhos como chama de fogo.
Quando você abre a sua boca, parece que não são as suas palavras. Sabe, porque a presença de Deus está lá em você, e você não vai precisar tentar justificar nada. É a presença de Deus vai falar por si mesmo. Tem presença de Deus, por isso Moisés está dizendo: eu não vou negociar a presença de Deus por nada, eu não vou abrir mão da presença de Deus por nada. Eu sei o quanto a presença de Deus muda a história de alguém. Você está aqui comigo? Fica de pé. Aleluia. Quem aqui conhece Charles Finney? Charles Finney foi um grande evangelista, pregador do evangelho. Eu finalizo com essa história. Conta-se que certa feita Charles Finney foi convidado a ir a uma fábrica, e ao entrar na fábrica, os funcionários começaram a olhar para ele. Charles Finney começou a olhar para aquelas pessoas, e uma das mulheres fez um comentário rude para o seu colega acerca dele. Charles Finney ouviu o comentário e ele parou. Ele olha para aquela mulher com um olhar de tristeza, e aquela mulher ficou tão desconcertada com o olhar dele, e de repente ela começou a chorar e se atrapalhando em seu trabalho. Olha que coisa, irmão. Sua amiga ao lado começou então a também chorar, e assim repetidamente todos os funcionários da fábrica começaram a chorar. O dono da fábrica chegou, porque as pessoas, Douglas, já não estavam mais trabalhando, e o dono chegou e disse: o que está acontecendo aqui? E eles disseram: desde quando esse homem entrou aqui, a gente não para de chorar. Tamanha era a presença de Deus, que toda aquela fábrica naquele dia foi visitada pela presença do Espírito Santo. Eu quero te convidar nessa noite a voltar a buscar essa presença. Só você que nessa noite está aqui entendendo essa palavra, você que tem fome e sede dele, você que entende que tem mais de Deus para a sua vida, eu queria te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar, encerrando esse culto nessa noite. Deus está liberando uma palavra sobre você nessa noite. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida neste lugar. Deus está liberando palavras sobre pessoas aqui. Deus, Ele disse ao meu espírito o que Ele vai fazer nesses próximos dias, nos próximos meses. O Espírito de Deus está dizendo para você: filho, volta a buscar a minha presença. Filho, volte a se consagrar a mim. Filho, volte a buscar a minha presença. Então quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A você que nessa semana só você sabe quão duras foram as lutas que você enfrentou, mas a presença de Deus, ela vai te encapar, ela vai te cobrir, ela vai te restabelecer, ela vai te renovar, ela vai te colocar de pé, ela vai te restaurar. A presença de Deus na sua vida, e você não vai precisar fazer muito esforço, porque a presença de Deus está contigo. Ela que te fortalece, ela que te anima, ela que te coloca de pé. Aleluia. Então, enquanto o louvor toca aqui, você tem a oportunidade de fazer isso. Enquanto o louvor toca aqui, você tem a oportunidade de fazer isso. Sou teu altar.
seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Vamos, refúgio! Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Começa a dizer: Senhor, eu te quero. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu só cheguei aqui por tua causa. Oh, comece aí a dizer uma palavra a Ele. Comece a buscar a Ele nessa noite. Renda louvores a Ele neste lugar. Deus está mudando histórias aqui. Deus está mudando ministérios aqui. Deus está que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Cante isso, cante isso. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em oração, em santificação, não querem mais pregar. Você pode cantar isso. Porque pararam de falar do céu. Exalte ao E cordeiro só de se Deus. fala em bens materiais. Seja cheio, Mas eu seja sei que dentro da renovado. igreja existe uma igreja Seja renovada. espiritual. Em nome de Jesus. Levanta essa Geração, desperta a igreja em oração. faz arder de novo, Reacende o fogo. Levanta essa geração. Traz de volta. faz. Começou de volta ao primeiro amor. Eu queria que você orasse agora. Se você está perto da sua esposa, filhos, ore agora com ele. Se você não está perto de alguém da sua família, ore com quem está do seu lado agora. Ore alguém, ore com alguém, ore com alguém.
Ore para a gente encerrar essa noite. Oramande candarabachou, o recanderebiandarabassuri andarabaia. Oh, espírito de profecia e de poder. Oh, Deus está visitando pessoas aqui essa noite. Deus me falava lá no Espírito Santo. Tem muita gente pensando em parar e desistir, mas Deus manda dizer para você nessa noite: Ele te enche agora, Ele enche o teu tanque agora. Ele enche você agora com azeite fresco e novo. O inimigo intentou contra a tua casa. Quem me ouve aí agora na rede social, o inimigo intentou contra a sua casa, mas ele não terá vez, porque a presença de Deus afoguenta o adversário. Ore agora, ore agora, ore agora. Ore agora, levante o altar de oração. Ore agora, ore agora. Eu vejo cadeias sendo quebradas agora, palavra de maldições sendo quebradas agora, inveja contra a tua casa, contra a tua vida agora, sendo desbaratado o inimigo contra você. Oh, o poder das trevas recuando agora, o poder das trevas recuando agora, porque o Senhor visita Moisés no alto monte e a glória dele vem sobre o rosto. Que a glória de Deus venha sobre você, o brilho dele venha sobre a sua vida. Não, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ninguém vai parar você, ninguém vai destruir sua casa, coisa nenhuma. O Senhor é o Deus que te fortalece, o Senhor é o Deus que te renova. Não, não, você eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O Espírito de Deus está dizendo para você: essa semana você vai ser tão cheio, tão cheio, tão cheio, e você vai dizer: como é que eu caminhei, como é que eu andei? Deus está enchendo a sua mente agora, Deus está enchendo o seu corpo agora, Deus está soprando saúde sobre você agora, Deus está soprando vigor sobre você agora. Existem enfermidades aqui agora sendo curadas pelo poder do Espírito. Existem livramentos agora acontecendo na tua casa. Existem livramentos agora acontecendo sobre a vida dos teus filhos. Existem laços do maligno sendo cortados agora. Existem afrontas contra a sua vida agora sendo caladas, porque a presença de Deus está sobre você. A presença de Deus está sobre você. Deus está dizendo: você não está caminhando sozinho, você está guardado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A presença de Deus está com você. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Há um renovo caindo sobre essa casa nessa noite. Há o poder do Espírito caindo sobre esse lugar nessa noite. A nossa geração tem lenha pra queimar.
acontecendo aí em você agora, dentro de você. Oh, tem coisa acontecendo dentro de você agora. Tem uma alegria de Deus brotando do seu coração agora. Nós vamos encerrar esse culto da melhor forma possível. Eu vou contar até 3 e nós vamos dizer em alto e bom som: eu não abro mão da presença de Deus, ok? Nós vamos encerrar esse culto da melhor forma. O louvor vai entrar aqui com tudo e nós vamos dispensar você. Se você quiser permanecer mais alguns segundos, minutos, fique à vontade. Mas nós vamos dizer isso no mundo espiritual, na palavra, no mundo espiritual: eu não abro mão da presença de Deus. Aleluia, vamos lá essa noite, igreja de Jesus. Eu ministro que o Espírito de Deus te fortalece, te renova, te restaura. Eu ministro 2, que o Senhor começa algo novo na tua vida, na tua caminhada, no teu ministério, no teu chamado. Eu digo 3 e nós dizemos: eu não abro mão da presença de Deus. Você pode dar glória, você pode aplaudir. Aleluia! Dê um abraço quem está do seu lado. Dê um abraço nessa pessoa. Fique à vontade.